Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite! Mais um dia aqui de live da Futura. Estamos muito felizes de terem você aqui conosco. Demais, muito obrigado mais uma vez aqui na hora do jantar, nesse friozinho, e vocês nos assistindo nessa live. Hoje vamos falar de um assunto bem legal, bem importante. Temos aqui a Andréia, a Tassi, nossa super mega convidada dessa noite, a Mari, nossa intérprete. Mari, se eu estiver falando muito rápido, você me fala, tá? Ok. A Van tá com um probleminha para entrar no streaming, mas daqui a pouco ela tá aí, tá? Internet, né, gente? Show ao vivo, essas coisas mesmo, tá bom? Vamos lá para nos apresentarmos aí. Deia, quer começar você? Começo. Gente, para quem não me conhece ainda, eu sou Andréia Godoy, fundadora da Futura, sou advogada e sou mãe do Rafinha, uma criança que tem síndrome de Down e autismo. Tassi, seja super bem-vinda nessa live. Acho que todo mundo está aí super na expectativa, né, Rô? Um monte de gente contatando a gente. Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, gente. Tassi, nossa super convidada, fala um pouquinho aí de você. Olá, meu nome é Tassiana, eu sou terapeuta ocupacional de formação, trabalho com terapia de integração sensorial. Atualmente eu trabalho no Abacadabra, atendo a maioria crianças com autismo, né? E a nossa live, gente, bombou de comentários, né, Deia? Que a Tassi ia vir fazer a participação, né? E ali, exatamente, a gente tem a Mari, que está gentilmente conosco nessa noite, nossa intérprete, amiga também querida, né? Muito obrigada, Mari, por estar conosco nessa noite de hoje aí, viu? Muito obrigada. Pessoal, deixem os comentários de vocês no chat, as dúvidas de vocês. Boa noite, recadinhos. Se a gente não conseguir responder algum, a gente depois vai colocar o nosso e-mail da Futura. Vou colocar também depois o e-mail da Tassi, se alguém quiser mandar alguma pergunta para ela, né, Tassi? Sim, porque às vezes não dá tempo, né, de responder todas as perguntas e acaba ficando alguma coisa importante para trás. Eu vou pedir para me enviar por e-mail e eu vou ter o maior prazer e carinho de responder cada pessoa. Bom, então... Vanessa, será que está chegando aqui, gente? Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Vamos ver. Gente, porque, né, vida real, internet tem dessas coisas mesmo, né? E responde Van? e acaba ficando alguma coisa Van? atrás. Vou pedir para mim por e-mail e eu vou ter o maior carinho de responder a pessoa. Van, tá com microfonia. Abaixa aí o seu celular. Tá chegando aqui? Peraí, que eu tô vendo aqui. Pronto. Coisas da vida real. Cheguei. Se apresente aí, fale oi, boa noite para os nossos convidados. Pronto. Van. Consegui. Oi. Fala boa oi aí noite, para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa. Eu sou Tô caindo? Tá cortando um pouquinho o seu áudio. A minha conexão de novo? Sua conexão. Oi, tô te ouvindo. Acho que tá todo mundo te ouvindo. Podemos? Então tá. Vamos lá. Para mim tá bom. Podemos. Para mim tá bom. Então vamos lá. Então. Pode ir? Posso? Pode falar. Tá todo mundo te ouvindo aqui, Van. Tá todo mundo na expectativa para saber quem é a Vanessa. Cadê a Vanessa? Não, mas tá com delay. Eu tô falando e tô demorando para responder. Enfim, a internet aqui hoje não tá ajudando. Te ajudando. Eu vou falar rapidinho meu nome é Vanessa, para quem ainda não me conhece. Sou professora de educação especial nos municípios de Campinas e Vinhedo.
Trabalho com educação de surdos, trabalho na educação infantil, com as crianças pequenas inclusas na rede municipal, e trabalho aqui em cultura com educação inclusiva. E estamos aqui mais uma live com a Tassi, com a TO, que para mim vai ser um grande aprendizado. Então, eu estou aqui hoje como espectadora, na verdade. Até coloquei meu caderninho aqui do lado para fazer as anotações necessárias. Caderninho da Futura, né? Espero, né? Caderninho da Futura, né? Que esse caderninho aí é bem concorrido, né, Deia? Muito! Eu acho que tá todo mundo, né, gente, na expectativa dessa live, dessa conversa, desse bate-papo, né? Eu acho que nós decidimos, quando nós conversamos em trazer esse assunto, essa temática, eu acho que é algo que a gente sempre conversa no nosso grupo, né? Dessa ansiedade, dessa preocupação, por conta do momento que nós estamos vivendo, né? De repente estávamos todos naquela vida louca de terapias, de ir para a clínica, de ficar em casa, de ir para a escola, e agora todos estamos em casa, né? E aí as crianças também são afetadas por conta desse momento de isolamento social. E por isso que nós pensamos nessa conversa sobre desregulação sensorial, e aí eu já vou para a primeira indagação, primeiro questionamento, que Tassi nos corrija se é isso mesmo. Desregulação ou disfunção sensorial? E aí? O que está certo? Na verdade, tá tudo no mesmo pacote, né? Eu fiquei muito feliz, né, quando eu recebi esse convite e aceitei. Eu tenho muita vergonha de falar, né? Tô super nervosa. Imagina, tá indo super bem. Porque, assim, eu acho que é uma luta minha, desde que eu me formei, e aproximar os pais, os professores, né, dos tratamentos. Uhum. Então, eu queria desmistificar, deixar isso o mais próximo e o mais fácil possível, assim, para todo mundo, né? Já é tão sofrido, né, quando se tem o diagnóstico, e daí você não entendeu o que o seu filho tem, né, e não entender é não poder ajudar, e daí o tratamento, ele não é efetivo, né? Sim. Então, assim, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu sempre gosto de saber o que está acontecendo com os meus filhos, né? E nesse lugar de mãe, eu me coloco no lugar das mães dos meus pacientes. Super importante nesse momento atual, né? A parte da empatia, né? De saber se colocar principalmente no lugar do outro sobre as coisas que estão acontecendo, né? E aí, pegando o gancho já nisso que você falou sobre a disfunção ou sobre desregulação, eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho para quem está nos assistindo sobre o que é isso, né? O que vem a ser uma disfunção. Então, o que é a disfunção sensorial? É quando o cérebro, ele não interpreta corretamente as sensações do nosso corpo e do meio que a gente vive. Então, assim, quais são os nossos sentidos, né? O que a gente aprende sobre os nossos sentidos? Quando a gente vai quando a gente começa a estudar, nossos sentidos, a gente aprende geralmente 5 sentidos, né? Uhum. Quais são os sentidos, geralmente, que a gente aprende na escola? A visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Nós temos 2 outros sentidos muito importantes, de extrema importância, quando a gente fala de integração sensorial ou das disfunções, que é o vestibular e a propriocepção. Então, assim, nós temos no nosso corpo canais sensoriais no corpo todo, né? O maior deles é a pele, né? Que é o tato. Uhum. Então, assim, esse acho que o que as pessoas
Todos são de grande sofrimento quando nós temos, né, essa disfunção, quando a gente não interpreta corretamente, né, essas sensações. Mas o tato, eu sempre gosto de começar por ele, porque ele é o mais fácil a gente conseguir perceber. O tato é pela pele, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Exatamente. Eu até brinco com os meus alunos quando vou trabalhar ciências, faço essa pergunta, e eles rapidamente, a pele, você tem certeza? Eu, com certeza, gente. Até faço uma brincadeira aí, vamos descobrir aí qual que é o maior órgão, né? Não, e muito legal, Tássia, essa colocação que você trouxe, né, desses 5 sentidos, porque eu sou professora e na hora de... esse conteúdo até faz parte do meu conteúdo de ciências, e realmente a gente só ensina esses 5 sentidos que você falou, né? A gente não para pensar muito nos outros, né? É muito curioso isso, e a gente é o todo, né? A gente não é só esses 5, né? É muito interessante essa sua colocação, né? E assim, eles, né, eles têm os canais, nós temos os canais separados, mas eles se integram, né? Nós trabalhamos com os sentidos em conjunto. Então, assim, né? Vou dar os exemplos, né? Vou colar aqui, viu, gente? Estou com uma cola porque eu fico nervosa, então eu preciso. A gente esquece um pouco das palavras. Então, assim, né? Vamos começar pelo sentido que a gente mais tem utilizado da pandemia, o paladar. Ai, nossa, meu Deus, nem fala. Aliás, essa pandemia precisa acabar logo, né, gente? Porque senão não dá, a barriga só aumenta. Então, paladar, né? Ele é fácil da gente reconhecer, né? A gustação. Então, a gente adora o paladar quando a gente não tem transtorno do processamento sensorial. O paladar é ótimo, né? Sim. Nos dá muito prazer. Mas, do mesmo jeito que às vezes a gente ama bolo de chocolate, vamos pensar assim, aquele dia a gente tá correndo e a gente passou na casa do bolo, comprou aquele ninho de vulcão com Nutella, e a gente tá estressada, pensa nele, né? A gente vai chegar em casa e vai comer aquele bolo de ninho com Nutella. Uhum. Aí a gente chega em casa, vai cortar o bolo. Ele ficou lá no carro, né? Daí eu dei aula, dei uma palestra e eu voltei para casa. Quando eu vou cortar o bolo, ele tá todo mofado dentro. Qual é a sensação que a gente tem? De nojo, né? Embrulhar o estômago. Já era. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem sensações boas, a gente tem sensações ruins. Nós somos muito sensoriais, muito mais do que a gente imagina, né? Então, para a gente perceber que esse bolo de chocolate maravilhoso, na verdade, virou horroroso, ele estava estragado, a gente usou, né, o visual, né? A gente usou a visão. Geralmente a gente dá uma cheiradinha, né? Na comida. Nossa, eu faço muito isso. Tô me entregando. A gente usou o olfato. Olha quantos sentidos, né? Então, assim, a gente tem a regulação. O que a gente vai fazer? Né? A gente viu que o bolo estava estragado. Sinto muito, não sei lá, né? Registrei. Está estragado. Agora eu tenho que fazer a ação, né? Vou jogar o bolo fora. Pelo menos não engordei. Outra coisa.
Então, nesse processo, a gente percebe que a gente tem que usar vários sentidos ao mesmo tempo. Então, o paladar, a gente vai sentir, nós temos a visão, que a gente vai perceber as cores, um seletivo alimentar. Ele come bolo de chocolate. Poxa, meu bolo de chocolate é um bolo de chocolate com Nutella, mas a pessoa, ela é tão legal, ela gosta tanto de mim, que ela colocou morango no meu bolo de chocolate. Essa pessoa me conhece. Na hora que eu parti, o morango lá dentro estava vermelho. O seletivo alimentar, que também tem essa questão do visual, ele não vai comer. Entendi. Bem legal essa fala, Cícero. Vai ser muito forte esse vermelho no bolo. Independente se é morango, se é uma fruta, se é delicioso. Então, eu sei como é isso. Quando eu corto o bolo e tem cor, ele vai selecionar pela cor, independente se é gostoso ou não. Entendi. E é curioso isso, né? E acho uma coisa muito importante que a Tassi falou, essa relação de ser gostoso ou não ser, né? Porque às vezes a criança, uma coisa que aparentemente é uma delícia para todo mundo, como por exemplo um bolo de chocolate com Nutella, a criança pode ter aversão. Em contrapartida, ela pode sentir prazer comendo as próprias fezes, por exemplo, que a gente vê muito isso, né? Então a gente fala como que alguém pode conseguir, né? Gostar disso. E olha quantos sentidos estão envolvidos nisso também, né, Tassi? Das crianças, que não é incomum a gente ver crianças com autismo, né, que é o meu universo, então eu falo mais do autismo, comendo as fezes, né? Então, por uma série de sensações que não é só o paladar aí que está envolvido, né? E é muito importante, né, a gente pensar que quando se fala disfunção, transtorno, é porque, assim, não é aquele nojinho, é algo que é muito mais forte do que a gente pode aguentar. É algo que a gente pode desorganizar. E não vai ajudar a gente forçar. Forçar só vai piorar toda a situação, né? Vai ficar cada vez mais aversivo. Gente, o pessoal está dizendo que eu acho que está travando algumas falas por conta da internet. Eu até peço desculpas, a gente está tentando mexer aqui, mas talvez seja algo na internet. Então, a gente está mexendo aqui, tentando melhorar o sinal. Então, peço desculpas para vocês se está travando muito, mas para a gente aqui no streaming tá indo legal, tá bacana, mas a gente está tentando organizar aqui para ver se melhora o sinal para vocês. Mas essa live ela vai ficar gravada, depois ela vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube e também aqui no Facebook, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta e vocês não estão conseguindo que a gente pergunte, eu coloquei o e-mail da Tassi aqui também no chat, tá? Então, eu peço desculpas pela internet mesmo, mas a vida de streaming, de live, né? A gente está pegando o gostinho disso agora, né? A nossa terceira live. Sim. E a gente está fazendo os testes de uns canais aí, né? Então, vocês até podem falar para a gente. Não, é a nossa terceira, né? E até vocês podem comentar para a gente aí no chat até qual é que vocês estão achando que tá legal, se ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo Face, né? Pelo Face é a nossa primeira vez. Então, a internet, né, gente? Também o mundo virtual, todo mundo no isolamento social, acontece isso mesmo, né? Mas vai ficar gravada, não se preocupem. E já aproveitando um recadinho aqui, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá? Por favor, vamos lá movimentar o canal do YouTube. A gente quer ganhar aquela placa com vários inscritos, né? Para a gente poder pendurar lá no nosso escritório da Futura.
Então, eu peço desculpas mais uma vez por conta da internet, mas nós estamos muito felizes, Tassi. Você fez colocações que não serve, eu acho que só para as crianças que possuem algum transtorno, possuem alguma deficiência. Eu, por exemplo, tenho super mania de cheirar tudo. Qualquer coisa que eu vou, eu falo, deixa eu cheirar. Então, Para ver se está bom. Mas né? isso é do nosso próprio processamento sensorial. Nós somos pessoas muito sensoriais. Todos nós temos alguma alteração, não é uma disfunção, porque a gente consegue se autorregular. Sim. Então, assim, né, eu falei um pouquinho, dei exemplo do paladar, da visão, né, da questão das cores, da audição, não falei da audição, né? Eu estava usando, né, o exemplo do bolo lá de chocolate, né? Então, assim, vou pegar o gancho. Eu ganhei um bolo, daí eu resolvi, para deixar mais legal para o meu filho, colocar M&M no bolo de chocolate. Então, né, tem morango, tem um monte de coisa, né? E isso, eu estou dando esse exemplo, mas isso acontece, né, Andréia? Quando a pessoa quer agradar, de fazer o mais gostoso possível, né? Verdade. Então, assim, a minha criança só come pastoso. E o M&M é muito crocante. Faz cleque. Faz barulho, né? O barulho, ele não. Daí ele olhou, ele falou: não, eu não vou comer. Né? Ele pensou, não precisa verbalizar, né? Não vou comer. Não precisa. Não precisa comer. Aí você começa a comer e fazer bastante barulho. E daí a pessoa que está do lado também está comendo e fazendo bastante barulho. O barulho é algo que para muitos, né? Muitas crianças, principalmente com TEA, é muito insuportável para eles, né? A gente vê muitas crianças, né? Coloca a mão, é uma coisa que desorganiza bastante, né? Fora, né? Eu falei do paladar, da visão, da audição, né? O tato e essa coisa, né? Poxa, mas meu filho não vai comer o crocante, né? Ele só come o pastoso. Então, assim, é muito difícil, né? Quando a gente trabalha com a questão da textura, né? O tato com todas as. É muita coisa no tato, né? O tato é a forma com que a gente toca as coisas, é a forma que a gente sente quando a gente toca, ou quando a gente também é tocado, né? Quando alguma coisa nos toca. E Tassi, Oi. eu acho que eu ia fazer a mesma pergunta. Então vai você, ó, sintonia, hein? Então vai aí na sua pergunta. Não, eu queria, assim, até para esclarecimento pessoal também, eu acho que a maior dúvida das pessoas, os sentidos da propriocepção e o sistema vestibular, que você falou. Os próximos assim. Que eu vou falar. Ah, tá. É porque a pessoa é ansiosa, a pessoa tem uma ansiedade dentro do coração, entendeu? Então, assim, o tato é um dos sentidos que a gente tem bastante dificuldade, né? Eu falei dele no comecinho, mas assim, a roupa nos toca, né? A temperatura, né? O que a gente toca, a forma com que as pessoas nos tocam. Então, assim, tem criança que não suporta toque leve. Na escola, vou sair do bolo e vou para a escola, né? Na escola, a gente tem muito as fila indiana, né? Que põe a mão. Um atrás do outro. Com a mão, né? Essa criança que tem essa disfunção tátil, ela não suporta
fila indiana. Ela não suporta que toque e nem tocar. Daí, alguns lugares tiveram a ideia maravilhosa de organizar a fila com uma corda. E aí a gente fala, não, pega na corda, pega na mão do fulano, pega na mão do ciclano, dá beijo, dá abraço. Ah, entendi. Essa criança surta, né? Porque ela surta, porque ela é desobediente. Não, gente, ela não é desobediente, ela não suporta. É muito difícil para que ela rele nas coisas. E daí ela entra, né, na sala, e daí ela tem que fazer uma atividade, pintura a dedo, ou um slime, ou uma massinha. E daí ela não aguenta, e daí o problema, muitas vezes, não, ele não está se adaptando na escola, demora um pouco para perceber, né, o quanto isso é sofrido, né, a criança, ela não dá conta daquilo. É por isso que eu acho importante, na educação infantil, a gente trata muito, de rever a questão da fila. Para que uma fila? É necessário a fila? É necessário ter um atrás do outro? É necessária essa regra de fila para a gente se movimentar nos espaços da escola? A gente não pode se movimentar em grupo, né, a mesma sala, mas de uma maneira diferente? Então, a gente revê muito essa questão da fila e dessa ordenação, né, na educação infantil, pelo menos na minha experiência, e tem professoras, assim, que têm estratégias espetaculares, assim, que eu vejo, eu cruzo no corredor, passando com professoras com outras estratégias, que não necessariamente uma fila, uma ordem, um atrás do outro, de mão dada, de pega na... Sensacionais. Eu acho importante a gente começar a rever, né, essa tradição, essa fila. Porque e pegar na mão, né? Você sabe que uma das coisas que eu achei boa da pandemia é a gente não ser mais obrigada a tocar nas pessoas. Eu tô achando, gente, ótimo! Tem criança que não gosta de tocar, né? E crianças típicas que não gostam. Então, é interessante que as professoras repensem as estratégias, que há outras possibilidades de se mover pelo espaço sem necessariamente essa regra de toque, de segura na mão do amigo. Daí tem amigo que não segura na mão, segura na roupa, vai fazendo assim com o coleguinha. Então, você imagina o quanto isso é perturbador, né, pro colega. Desorganiza. E dá beijo e abraço, né? E muitas vezes, né, é uma exigência por parte da família que a criança dê beijo e dê abraço, e a criança não suporta dar beijo e abraço. Isso para ela é sofrido, porque ela não suporta dar beijo e abraço na mãe, a pessoa que ela mais ama. Não é porque ela não gosta, ela ama a mãe, mas ela não. Ela é horrível dar beijo e abraço. Então, uma vez eu vi um relato. Pensa muito sobre isso. Verdade. Uma vez eu escutei um relato de um autista adulto já, né? Adulto, que ele chorava muito para cortar o cabelo quando era pequeno, chorava muito. Aí, quando ele ficou adulto, ele pôde verbalizar o porquê desse choro. Ele é tão sensível, né? Ele é tão assim, com alta sensibilidade, que ele sentia dor de cortar o cabelo. Era extremamente incômodo para ele, dolorido, cortar o cabelo. Mas como ele era uma criança autista não verbal, ele não sabia expressar. Então, era aquele escândalo na hora do cabeleireiro, né? Daí, quando ele ficou adulto, ele soube expressar, enfim. Então, para você ver os níveis de sensibilidade, né? Tem pessoas que sentem dor na hora do banho. Uhum. Eles falam que é como se tivesse caindo agulhas na cabeça. Relatos de autistas já adolescente que fala que vestir uma calça jeans é como se estivesse rolando num arame farpado. Uma etiqueta de roupa é como se estivesse rasgando a pele. Uhum. É algo muito forte. Eu adoro os ditados populares e as músicas, né? Eu falo que eu adoro aquela que fala que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. É verdade.
Deia, não sei se a Deia quer comentar um pouquinho, Deia, sobre se você vive algumas desses momentos dessa disfunção aí, o que você observa? Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso para a gente. Muito de tudo isso, né, Tassi? Tudo disso que a Tassi falou. O Rafa é uma criança que tem bastante dificuldade. Agora melhorou bastante, né, Tassi, para cortar o cabelo, para tomar o banho, mas é uma criança que sente bastante. E agora hoje ele já tem prazer, né? Ele vai até para o banho sozinho, vai sozinho, depois de muito trabalho. E isso é importante falar, né? Que apesar de tudo isso, né, Tassi, tem solução, né? Com tratamento adequado, né? Um planejamento mesmo para a criança, um tratamento desenhado para ela, dá muito bons resultados, né? Tudo no seu tempo, né? Sim. Não existe mágica, não é no tempo da criança. Eu não tenho como passar um tempo, né? Cada criança vai reagir no seu tempo. E acho que pegando o gancho até do que a Deia comentou um pouquinho, falou um pouquinho para a gente, de tudo que a gente está falando, que eu acho que é algo que as pessoas têm, como é que eu sei, né? Como é que eu percebo essa disfunção sensorial, essa desregulação? Deia, você percebe algum indício disso? Tá? Você pode dar dica para a gente de como que a gente pode perceber, qual é o start disso? Sim, sim. Bom, tudo que eu falei, eu acho que já dá um pouco para bagagem para sondar, né? Às vezes algumas pessoas já estão até reconhecendo nos filhos. Eu não sei se eu falei no começo, mas assim, a disfunção sensorial, ela não acontece só em crianças autistas, né? Uhum. A disfunção sensorial, ela pode acontecer com qualquer pessoa, né? O transtorno de processamento sensorial. Eu não falei da questão vestibular, né? Que vocês tinham me perguntado. Isso. O vestibular, né, ele é um conjunto de órgãos do ouvido interno e ele é responsável pelo movimento. Então, assim, a gente ele é a nossa bússola, né? Ele é localizador, a gente é responsável pelo movimento da nossa cabeça, né? E é onde a gente se localiza, assim. Então, muitos transtornos, eles mais importantes, né, são a maioria das crianças apresentam, principalmente no TEA, é o vestibular, né, o tátil e o proprioceptivo. O proprioceptivo é a nossa consciência corporal, é como a gente sente o nosso corpo, né? Uhum. Então, assim, quando a gente fecha o olho, né, e fala, levanta a mão, levanta a mão direita, abre a mão, fecha a mão, e com o olho fechado, quem que nos guia? É o nosso sistema proprioceptivo. Então, assim, muitos casos, né, a gente tem vocês, principalmente aí na área que trabalham com escola, a gente percebe de crianças que têm dificuldade na aprendizagem e com as crianças, né, que a gente trabalha com a gente percebe uma lateralização da cabeça, né, aquele olhar, né, mais para o lado, ou um balançar, né, coloca a cabeça um pouco mais para trás, né? Esse sistema vestibular ele precisa estar muito regulado para a aprendizagem, até para a gente conseguir se posicionar, ter um posicionamento do corpo. Sim. Se ele não estiver regulado, a gente não consegue posicionar o corpo de forma adequada. Então, tanto ele quanto o proprioceptivo, eles precisam se regular meio que juntos, assim, Sim. para que a gente, né, consiga viver bem no dia a dia.
uma fala de uma terapeuta ocupacional que ela fala que a integração sensorial é viver bem o seu dia a dia. Ô, Tássia, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida quanto à questão do sistema vestibular e proprioceptivo. Então, assim, os outros 5 sentidos, eu acho que a gente está mais acostumada com eles, né? Sim, com mais certeza. comum para a gente. E daí, enquanto professora de educação especial na educação infantil, eu brinco que lá é uma integração sensorial na educação infantil, né? Porque ali nossa, tem de tudo. Eu adoro. Então, assim, mas a minha dúvida sempre o que eu posso oferecer dentro de uma escola, por exemplo, de educação infantil, que trabalhe mais ou menos né, ou de alguma maneira minimamente adequada, esses 2 sentidos, a propriocepção e o sistema vestibular. Assim, eu não sei, o que a gente tem ali na educação infantil que pode ajudar nesse trabalho de integração sensorial, vocês? Eu estou falando de educação infantil porque a gente tem parque, areia, balanço, né? Às vezes no fundamental não tem todos esses recursos. Você já respondeu. Porque eu adoro um parque, adoro Nota balanço. 10. Nota 10. Estou fazendo a lição de casa. Eu sou uma professora esforçadinha, gente. Então, assim, o parque, gente, o que é a nossa sala de integração sensorial? É um parque. A gente tem balanço, a gente tem o cavalinho, né? A gente tem o pula-pula, piscina de bolinha. Mas equipamentos que integram mais as sensações que isso, né? Então estou no caminho certo. Posso, assim, continuar balanço, piscina de bolinha. A gente, às vezes, tenta chão, rolo, sabe? A gente faz rolinho com colchonete e fica... né, passando a criança em cima, enfim, a gente tenta essas coisas. A criança andar na areia ajuda muito na propriocepção, porque andar na areia não é fácil, né? Uhum. Então, além do tátil, tem o vestibular, porque é um movimento, né? E o proprioceptivo, porque a gente precisa sentir o nosso corpo, né? O proprioceptivo, ele é o sistema que integra, né, os nossos músculos, os tendões. Então, assim, a gente precisa muito desse controle do corpo, né? Dessa consciência corporal. Gente, então, eu acho que eu sou uma pessoa descontrolada. Não, eu tenho problema no sistema vestibular, porque eu sou uma pessoa desequilibrada. Gente, eu sou total desequilibrada. Eu também, gente, porque, né? Ela já falou do paladar no começo dessa pandemia, que o paladar tá totalmente ligado aqui em casa, entendeu? Agora ela fala, gente, eu sou uma pessoa que sou descontrolada, esbarrando em tudo, né? Minha percepção corporal aí precisa dar, né, um certo... E a gente cobra muito isso das crianças, né? Às vezes a gente acha, pela falta, às vezes, de conhecimento, de que algum desses sentidos não está muito legal, a gente, às vezes, enquanto professor, eu estou falando de modo geral, tá, gente? E é na inocência mesmo. A gente acha que, porque aquela criança não está fazendo, ou não está emitindo determinado comportamento, que para a gente é adequado, a gente acha que é um comportamento inadequado, porque é inadequado por simplesmente, mas que, às vezes, por exemplo, algo que é tão simples que a gente fala da mão, cara, para ela é o maior problema. E aí eu sempre lembro da questão da briga entre os irmãos. Não, você brigou com seu irmão, agora vai lá e dá um abraço e um beijo nele, gente. Mas às vezes para aquela pessoa que adora beijar e abraçar, vai ser ótimo, super reforçador. E aquele que detesta? Vai ser, gente, o ó. Então, assim, né, são pequenas atitudes e pequenas coisas que a gente faz e que para a gente é super óbvio, mas para as pessoas que têm alguma dificuldade na parte sensorial, a gente não pensa. Eu, por exemplo, vou confessar, eu tenho um super problema com pessoas que comem ao meu lado. Gente, eu não suporto barulho. Barulho, Então, assim, e olha... Imagina, né, isso 10 vezes mais. Eu lembro que uma vez até, meu marido, eu falei para ele, você não come perto de mim? Vai comer em outro lugar. Porque, gente, causa uma irritação que você fala, não, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas, gente, é totalmente incontrolável
a sensação daquele barulho, né? E você fala, não, só eu tô ouvindo, não é possível, né? Então, são pequenas atitudes que acho que a gente tem que parar para pensar, peraí, às vezes não é porque eu sou assim que a outra pessoa também tem que sentir as mesmas coisas que eu tô sentindo, né? Eu só queria lembrar uma questão, assim, que eu acho que fica muito marcada nos autistas, tudo a hiper, né? Então, a hipersensibilidade do tato, do paladar, da audição. Então, assim, quando o mastigar incomoda, né? Quando o banho incomoda, porque é muito, né? É muito sensível. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, também ele tem essa hipossensibilidade. Foi o caso que a Andrea falou, né? Que tem alguns autistas que comem as fezes, terra, tinta, guaste na escola, enfim, né? E daí também tem essa hipossensibilidade tátil, então tem autista que fica, né? Quer esse abraço. Então, a gente fala, autista não gosta de abraço, mas tem alguns que querem esse toque, né? Essa questão do toque, então, porque também pode ser para mais ou para menos, né? Essa desregulação. E muitas vezes quando eles estão desregulados também, né? Então, assim, a gente, para resumir, né? O que é integração sensorial? A integração sensorial nada mais é do que a organização das sensações para o nosso dia a dia, para que a gente seja funcional. Isso é a integração sensorial. Não é algo simples, Verdade. né, que deve ser de conhecimento de todo mundo. E o que é a disfunção sensorial? É quando alguma dessas sensações não estão legais e não conseguiram se integrar. A gente tem as disfunções sensoriais. Então, nós temos, né, nos transtornos, o transtorno de modulação sensorial. Na modulação, a gente tem a intensidade do estímulo. Então, se esse estímulo é onde a gente se modula, né? Onde a gente sente esse estímulo forte ou fraco, né? Muito ou pouco. Então, na modulação que a gente vem, né? Esses termos que a gente classifica se é uma criança hiperresponsiva. Se a criança é hiperresponsiva, ela é muito. Ou se ela é hiporresponsivo, que é pouco. Então, como que é isso, né? Como que é sentir muito ou sentir pouco? Um exemplo que eu gosto de usar é como se fosse uma torneira. Então, o nosso sistema sensorial, ele vai passando, né? E ele tem que ser uma torneira normal. Quando a caixa d'água lá fica um tempo, e daí a gente abre, e né, acabou a água, e a gente abriu, com o tempo sem abrir, que vem aquele monte de uma vez, aquilo é o hiperresponsivo. Quando passa as sensações tudo de uma vez, então ele não consegue filtrar, ele não consegue se modular. Entendi. Então a criança sente muito. Tassi, então, essa modulação, você acha que pode ter alguma relação com essa baixa tolerância à frustração que as mães comentam tanto, e eu tenho visto isso bastante no grupo de mães que eu participo, sobretudo nesta época, né, de pandemia, com que certeza. as crianças estão muito desreguladas e a tolerância diminuiu demais, né, para a frustração. Com certeza. Então, assim, essa criança geralmente é uma criança que ela sente muito. Ela ouve, né, se for auditiva, o vizinho que está lá na esquina batendo um prego, é como se ele estivesse batendo na cabeça dele. O liquidificador é algo insuportável. O aspirador de pó, algo, né? Tipo, são barulhos, eles são muito amplificados, esses barulhos, né? O tátil, né? Às vezes a gente pega uma malha gostosa, daí aquela malha, né? Toda
algumas linhas, alguma coisa, e aquilo para a criança vai ser como se fosse o arame farpado. O paladar, a criança começa, né? Ela não quer comer nada, assim. Tudo para ela é muito, tipo, o sabor é muito, é insuportável, assim. Todos esses sentidos ficam muito, muito aguçados. O hipo, vou falar um pouco mais do hipo e depois eu volto na sua pergunta, tá, Andréia? Tá O ótimo. hipo. O hipo é a criança que ela não sente. Então, é aquela criança que se machuca, às vezes, você vê que, né, ela caiu, ela ralou, tá saindo sangue, e para ela nada aconteceu. Criança que não sente frio, né? Ela não reclama de nada, assim, ela não consegue se perceber. Fora o hipo e o hiper, ainda a gente tem o buscador, que é a criança que faz a busca sensorial. É aquela criança que geralmente ela está buscando o tempo todo, que ela não para, que ela deita no chão, que ela mexe em tudo, ela tá sempre, ela gira em torno do próprio eixo. Então, ela tá fazendo busca o tempo todo. Essas crianças estão todas em casa. Isso. Né? Então, cheia assim, de estímulos, cheia de coisas. A gente não pode fazer nada, né? Nessa pandemia, a maioria mora em apartamento, né? Aqui numa cidade grande. E daí o vizinho, ele nunca teve oportunidade de reformar o apartamento dele. Ele resolve trocar o piso na pandemia. E daí o pai e a mãe, os dois estão em home office. Verdade. E eles estão estressadíssimos. E o irmão tá tendo videoaula. Então, assim, tudo vem de uma vez. O comportamental, né? Porque não está tendo atenção, né? Infelizmente, nós estamos todos sendo deixados de lado e ficando de lado nessa pandemia, né? Sim. E fora tudo isso, ele tem todo esse transtorno de processamento sensorial. Ele está sentindo tudo, ouvindo tudo. E daí o que acontece com ele? Essa criança, ela vai se desregular. A vida dela tá muito diferente do que ela tá acostumada, né? Dos padrões que ela tá acostumada. Ela não tá mais indo para a escola, tendo convívio com os amigos, ela não tá fazendo a terapia. Imagina, né, os nossos pacientes lá do Abacadabra, que tem aba 5 vezes na semana, fono e TO 2 vezes na semana, e assim, a gente acabou de realizar um sonho, que é uma super sala de integração sensorial, que tem os equipamentos maravilhosos, e a criança estava acostumada com o vínculo desses profissionais, né? Sim, É o sim. vínculo dos profissionais, é o estímulo dos profissionais, né? E tudo isso regulando a criança, né? A criança ficando bem. De repente, ela está com um espaço reduzido, praticamente uma única posição, geralmente assistindo o tablet ou o celular ou a TV o dia inteiro. Então, assim, o proprioceptivo ficou de lado.
porque eu só estou sentada. O vestibular também, porque, né, cadê a rotação da cabeça, o vai, o volta, eu vou, meu amigo me chamou, minha mãe me chamou, vou acompanhar a lousa, né? Pensa, gente, acompanhar a lousa, o quanto isso exige do vestibular. Acompanhar a lousa, acompanhar a mão escrevendo, acompanhar a professora andando pela sala. Né? O parque, o pula-pula, tantas coisas que eu deixei de lado, a maioria desses estímulos sensoriais não estão sendo feitos. Uma criança fica ali, ela fica quietinha, não fica, né? A gente faz de conta que fica. Ela fica ali no tablet ou no celular. Se bem que no tablet e celular eles até ficam bastante tempo, né? De repente a criança levanta. Ela começa na ponta do pé, né? Andar meio que na ponta do pé. Daqui a pouco, ó, começo, né? Chacoalhar a mão. Morder. A criança está desorganizada. Está totalmente desorganizada. Não tem mais estímulo sensorial. Todo aquele trabalho de integração sensorial que é feito, tanto na terapia quanto na escola, isso, gente, pode acontecer com crianças que não têm problema de processamento sensorial, mas elas estão sendo, né, privadas de muitas ações do cotidiano, né? Elas estão sendo privadas da praxis dela, das ações humanas, tudo reduziu. Então, assim, totalmente pode acontecer das crianças desregularem. Até a gente, né, Tassi? Vendo tudo isso, né? A gente também, né? O que a gente faz para se regular? A gente toma um chá. Balança a perna. A gente balança a perna. Rói a unha. gente come, exatamente. A gente faz várias coisas. Mas, gente, e a criança que não é verbal? O que ela faz? É tudo muito difícil, né? Mas, Tassi, até mesmo para a criança que ela é verbal e tem uma comunicação boa, para ela, será que é fácil dizer, olha, eu estou desregulada, como é que eu faço? Ei, me ajuda? Será que é fácil para elas se comunicarem? Não é, né? Ela chora, ela grita. Meu filho estava gritando aqui agora há pouco. Normal, gente, é a vida real. Vida real, live, tá todo mundo em casa, vida real, gente. Eu não tenho filhos, mas às vezes pode acontecer alguma coisa aqui, gente, normal, vambora. E tá todo mundo aí que tá assistindo a gente, acho que já passou por isso também, né? E super entende. Mas é complicado isso, né? É muito difícil. Então, assim, é necessário que a criança que ela tenha alguma atividade para que ela se organize nesse momento, né? Então, assim, eu acho que o maior erro é parar 100%, né, as terapias e 100% as atividades das crianças. Então, assim, eles não podem ter um prejuízo de 100%, porque nós não estamos tendo esse prejuízo de 100%. De alguma forma, a gente está trabalhando, né? Sim, sim. Tá, você tem uma pergunta para a gente aqui no chat, que eu acho que é justamente sobre isso que você está falando, e eu acho que pega o gancho que a Deia também colocou, e até com outras coisas que a gente está falando aqui na live, né, que até, assim, já vou até emendar com uma outra pergunta, porque eu acho que pode ter a ver também. A pergunta é, como as famílias dessas crianças podem ajudá-las em tudo isso que você falou, eu acho que pegando o que a Deia falou também, desse gancho. E eu não sei se a pergunta que eu vou fazer, ela é muito simples, mas assim, toda criança pode ter uma disfunção sensorial, assim? Não sei se dá para encaixar nessas questões, responder tudo de uma vez, assim.
disfunção sensorial, toda criança, não. Porque geralmente ela tem alguma sensibilidade sensorial. É isso que eu falei, que todos nós realmente temos, né? Tem gente que não suporta perfume forte. Sim, tá. Tem gente que não suporta comida quente, banho quente. Eu abro o chuveiro, regulo, meu filho vai lá e fala: mãe, tá pelando, você vai me queimar. Eu ponho a mão e falo: não tá. Mãe, tá pelando. Daí meu marido vai, põe a mão e fala: não tá, mas para ele tá pelando. Sim, entendi. Então, assim, toda criança pode ter alguma desregulação, desregulação não, sentir mais ou menos. Sim, tá, entendi. O que a gente pode fazer para ajudar a criança nessa integração sensorial? Quando a gente começou a fazer atendimento online, antes de começar a fazer atendimento online, esse era um grande, assim, uma grande desafio. discussão nos bate-papos de terapia ocupacional. Como que a gente vai fazer terapia ocupacional online? Porque a gente precisa do equipamento, né? É importante, realmente importantíssimo, né? Muito importante ter um equipamento para isso, né? Uma tecnologia para isso. Mas se a gente for pensar nas atividades que a gente tem que realizar, a gente tem que adaptar. Nós estamos vivendo uma pandemia, esse é um momento, a gente não pode deixar para depois, a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, né? O momento é agora, a partir do momento que nós falamos, vamos começar a atender, então a gente teve que adequar. Qual que é o movimento, por exemplo, do balanço, né? A gente pode adaptar em casa? A gente pode fazer um balanço com pneu? A gente pode uma rede em casa? Tem rede de cadeira, tem rede de deitar. A gente pode estimular o vestibular brincando de serra-serra, aquela brincadeira antiga que a gente fazia com o bebezinho? Ai, adorava essa brincadeira, gente. Rafa adora. A gente pode lateralizar essa brincadeira? A gente pode organizar um colchão sensorial? Pode, a gente tem um monte de almofada em casa, não tem? Cada uma de uma densidade, uma é de flocos, outra é de espuma da NASA, outra é fofinha. A gente põe tudo no chão e faz uma brincadeira de pular nas almofadas. A terapia ocupacional, na terapia de integração sensorial, ela utiliza do brincar, porque o brincar é o fazer humano, né, da criança, é a coisa mais importante da criança. O desenvolvimento da criança, ele é pelo brincar. O que a gente pode fazer para ajudar o nosso filho? Brincar. Pode pegar as panelas lá dentro do armário e colocar tudo fora? E jogar, fazer aquela bagunça na cozinha? Pode pegar os potes, pode pegar uma bacia gigante e colocar arroz, feijão, milho, sagu, lentilha, fazer uma piscina sensorial nessa bacia. Não tem uma bacia grande, eu posso pegar um Tupperware maior, colocar sagu e brincar com os Hot Wheels ou com as bonequinhas LOL, ou com o dinossauro, ou com a Peppa Pig lá dentro. Então, são ações, assim, do dia a dia que organiza a criança, né? E que a gente pode fazer em casa. É lógico que para essas brincadeiras serem
mais efetivas, mais funcionais, seria legal que você conversasse, né, que tem um filho que já é acompanhado por um profissional, conversasse com ele, pedisse para ele fazer uma dieta sensorial, que é tão importante, né? Porque cada criança que é acompanhada por um profissional, o profissional conhece essa criança, ele já fez um processo de avaliação, então ele sabe o que é bom para aquela criança. E cada criança é uma, gente. Quando a gente fala de disfunção sensorial, ou quando a gente fala de criança com TEA, não tem como você colocar assim uma dieta sensorial escrita para todos. Isso não existe. Sim. Então, assim, o que eu falo é o que é o limite? É o que é o prazeroso para eles. Está sendo prazeroso? Está sendo legal? A gente vai continuar. Não está sendo prazeroso? Esquece. Deixa aquela brincadeira do lado e vai fazer outra coisa. Posso tirar uma dúvida? Assim, por exemplo, você falou dessas brincadeiras do sagu, do milho, do arroz. A gente fazia muito isso na escola. A gente fazia bacias assim, ia passando as crianças, né, por diversas sensações. Era muito gostoso. Quando a criança ela não quer entrar, então assim, eu tinha crianças típicas e atípicas que por algum motivo ou não queriam entrar dentro da bacia ou não queriam nem pôr a mão na bacia. Mas a gente insistia um pouco em colocar a mãozinha, né? Pelo menos um pouco. Eu colocava na minha mão e passava na mão da criança. É legal fazer esse tipo de insistência para ir tirando essa sensibilidade, para ir dando acesso a ele, a esses outros materiais, né? Esses outros sentidos, essas experiências, ou não? Se ela não quer, eu deixo. Porque eu sempre insisti bastante, né? Então, não quer entrar? Ok, vamos passar na mãozinha, ó, pega aqui na minha mão, vamos sentir junto isso e tal. Né? Se ela permitir, se ela permitir, sim. A criança tem que permitir. Porque talvez para ela a bacia é muito. Sim, você pôr na sua mão e se ela permitir que você deixe, ok. Mas forçar, jamais. Porque daí fica aversivo. Daí a gente dá 10 passos para trás daquele passo que a gente deu para frente. E Tassi, uma pergunta de pro aqui. Como que dica que você daria para as professoras, que eu acho que devem ter muitas professoras assistindo, muitas pedagogas, às vezes mães que são pedagogas, né, ou que nesse momento estão em casa aí, né, Deia? Toda fazendo mãe um pouco, é pedagoga. Né? Desculpem, gente. Toda. Inclusive eu. Mas no dia a dia da escola ali, né, após pandemia, né, após aí o período de escolar, né, a gente esquece um pouquinho esse ano, mas assim, a minha grande questão, a minha pergunta é, como é que o professor que está ali na sala de aula, com aquele aluno, como é que ele pode olhar e falar, estou sinalizando que ali tem algo que está me chamando muita atenção. Então, como é que esse professor pode fazer um alerta ou pode... que dicas que você daria para esse professor tentar perceber, diferenciar de um comportamento que a gente vê ali que é um comportamento inadequado, que ele não tá querendo fazer determinada situação e aí emite um comportamento inadequado, de algo que seja uma disfunção sensorial. Como é que esse professor que pode perceber e diferenciar isso? É possível a gente fazer isso? Lógico que eu sei que a observação, ela faz toda a diferença nisso, mas como perceber isso? Porque a gente, às vezes, não tem esse olhar, né? Eu acho, assim, que a escola, né, ela é fundamental, assim, nesse papel, às vezes, é a escola que conversa com os pais e que dá, né, que fala para a mãe, para os pais, né, olha, não... a participação dele
tá difícil, assim, ele tem se recusado, eu percebo que é uma coisa que é maior do que ele consegue, do que ele pode. Uhum. Então, assim, a gente tem que, acho que perceber, ser muito, muito sensível a isso, que por diversas vezes a criança não aceita. Tem dia que a criança não aceita porque ela não quer mesmo, né? Mas num outro dia ela vai aceitar. Mas quando isso começa a ser recorrente, é porque não tá legal. Ah, entendi. Porque às vezes a gente na escola fala, nossa, gente, não tô entendendo, mas o que tá acontecendo? E a gente às vezes pensa, poxa, é birra, olha, não tá querendo fazer mesmo, poxa, eu pedi para fazer, eu pedi para dar a mão, custa dar a mão pro fulano, custa dar a mão pro ciclano, né? Custa pegar aquele potinho de arroz lá e passar a mão no arroz, né? E mesmo às vezes, eu tenho sobrinhos, né? Então fala, né? Uhum. Ai, não gosto de pegar na argila, não gosto de pegar no barro. Eu, por exemplo, meu sobrinho tem uma certa dificuldade na questão da areia, de andar na areia, né? Então, às vezes, a gente acha que, não, mas isso daí é frescura, né? Então, é esse limiar, né? De não achar que é essa frescura para algo que é ali uma sensibilização, né? Ou uma disfunção, né? Então, acho que é importante isso para os professores, né? Fala, até uma coisa mais próxima, né, Rô? Não só pensando na hora do parque ou coisas assim um pouquinho mais distantes, mas no próprio sentar. Quanto que a gente escuta o professor? Olha a postura do estudante. Isso! E às vezes a criança, né? Então é isso que é esse limiar mesmo. O que é um comportamento inadequado? Ela não está sentando com a postura de estudante, não está tendo um comportamento de estudante que ela precisa ter, ou é algo que ali ela está desorganizada e precisa. Então, essa percepção de saber qual que é a hora de intervir nesse sentido, né? E ela voltar a se organizar dentro de um planejamento e o que é um comportamento inadequado, por exemplo, né? Sim, muito boa, Dé, é isso mesmo. Fala, eu só queria. A pessoa erga a mão, que erga a mão, tá organizado o negócio. Eu até, a Tassi falando dessa desorganização que a gente percebe na escola sensorial, e que eu percebo, às vezes, que é muito difícil, né? Às vezes, enfim, que alguns professores entendam. No momento que a criança está desregulada, ela pode apresentar diferentes comportamentos, né? Às vezes ela pode gritar, né, se deitar no chão, jogar, tal. E daí, como é que o professor pode ajudar essa criança? Porque o que eu vejo, assim, na minha experiência? É tentar acolher e acalmá-la falando o mínimo possível, porque ela já está com todo aquele estímulo, né, que de alguma maneira veio em excesso para ela, não sei se é o som, se foi luz, enfim, a gente às vezes não consegue discriminar exatamente qual foi o estímulo em excesso ali. E aí você ainda fica nessa falação, né, que eu percebo muito, que às vezes o professor, na ânsia de ajudar, não é por mal, não, né, ele fica nessa falação, não, calma, ó, já acabou, não, olha, ó, já acabou o negócio, não, já desligou a luz, calma, não precisa gritar, já não sei o quê, fica muito, né. Então, e agita mais a criança, né, aumenta o alerta da criança. Eu acho importante, como a gente pode ajudar de uma maneira mais adequada, né, também não sei se acolhê-lo e esperar acalmar é a melhor maneira, como eu poderia ajudá-lo nesse momento? É que assim, pode ser duas coisas, né? Pode ser do comportamental ou do sensorial, né? Quando é do comportamental, a gente não pode dar atenção, senão aumenta, né? Sim. Quando é do sensorial, a gente precisa, de fato, acalmar essa criança. E muitas vezes a gente acalma com o tato profundo ou com algo proprioceptivo. A propriocepção, ela é muito autorreguladora. E a criança, principalmente que tem transtorno de modulação sensorial,
ela precisa, né, de ajuda para se autorregular. Então, assim, você pode chegar perto, fazer um toque mais profundo, até abraçar a criança, abraçar forte, para que ela sinta o corpo e ela consiga parar. Eu já tive uma vez que sentar com ele, né? Ele sentou no meio da minha perna, eu abracei ele forte, assim, por trás, e eu fiquei nesse balanço, né? Até que ele acalmasse. Eu não sei se isso foi correto, mas ele acalmou. Né? Acalmou, porque você Acalmou. fez o estímulo do vestibular e o proprioceptivo. Então, acalmou. O tátil, né? Lembra que eu falei que as 3 principais é o tátil, o vestibular e o proprioceptivo? Você fez os 3 estímulos. Gente, eu vou ter que fazer tarefa de casa, vou ter que anotar, assim, porque eu só lembro dos 5, vou ter que anotar os nomes, assim, dos outros 2 para, né, fazer a tarefa de casa. Lá na educação infantil que você pega Gente, esses estímulos de movimento, eles são muito importantes, principalmente agora, nessa pandemia. Porque ele, né, o movimento e o proprioceptivo, ele tem essa questão autorreguladora. Então, assim, a gente precisa brincar. Você tem um skate em casa, ou uma cadeira que gira. Tipo essa, ó. Lógico, né? Não pode girar a criança muito. Esse giro tem que ser um giro devagar. Então, assim, se você gira 3 vezes para um lado, depois você gira 3 vezes para o outro. Você pode brincar de rodar, você pode brincar de aviãozinho, sabe? De deitar na cama e fazer aviãozinho com o bebê, igual a gente fazia com o bebê. A gente pode. Essas brincadeiras que a gente fazia com o bebê, elas são todas, né, de estimulação sensorial. E tudo coisa que dá pra gente fazer em casa, né, Tassi? E isso é muito autorregulador. Gente, vocês acreditam que nós já estamos falando aqui há mais de 1 hora? É mesmo. Então, nós acho que vamos para a parte final, já vamos encerrando aqui, porque afinal, acho que está todo mundo com fome, querendo jantar, né? Então, assim, Tassi, a gente queria pedir se você pode deixar aí mais algumas dicas para os pais ou para os professores que vão voltar aí. Não sei, se você quiser deixar algum recadinho aí sobre esse tema, será muito bem-vindo. Bom, acho que a dica é brinque com o seu filho, escolha, de repente, um horário para brincar com o seu filho. Então, assim, acho que a gente sempre tem que antecipar, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o ABA, né? Lá no Abacadabra, a gente junta a integração sensorial com o ABA. Então, a gente tem que sempre antecipar para a criança o que a criança gosta, né? Então, brinque com ele. A gente tem muitas dicas de atividades sensoriais no Pinterest que você pode fazer com o seu filho. Inclua ele nas atividades do dia a dia. Então, assim, vai fazer um pão? Olha que atividade sensorial, gente. Primeiro põe a mão na farinha, depois, né? Põe a mão lá na massinha. Pode brincar de massinha de modelar com o pão. A criança põe tudo na boca. Tem um monte de tinta. E a gente pode fazer com gelatina. A gente, às vezes, ganha aquele monte de gelatina, fica lá no armário. A gente não sabe nem o que faz com a gelatina. Faz tinta com essa gelatina para a criança brincar, para a criança pintar. Ela vai trabalhar tanto o sensorial quanto a coordenação motora. Tem muita ideia legal, muita ideia bacana. Assim, a relação da criança com o outro, né? Com a mãe, com o pai, com o irmão, é tão importante.
Sim. Né? O nosso sistema sensorial, ele começa a se desenvolver intrauterino. A gente começa a desenvolver os sentidos ouvindo a voz da mãe, ouvindo o balanço, sentindo o balanço da mãe, a temperatura, né? Então, assim, vamos aproveitar esse momento. A gente talvez nunca teve essa oportunidade na vida de ficar tanto tempo em família. Verdade. É verdade. Para fazer atividades que talvez seja autorreguladora até para nós. Verdade. Às vezes a gente está fazendo coisas que jamais fez na vida. Nossa, nem vou contar, gente, que eu fiz hoje. Nossa, me regulei total. Na verdade, ontem, sabe que a gente aprende algumas coisas que a gente, né, acho que em tempo de isolamento social a gente não faria antes. Gente, ontem para mim foi tão regulador, eu escutei rock para trabalhar. Nunca que eu ia fazer isso, gente. Dançar, olha que atividade reguladora, gente. Demais. Dançar ainda com, né, aquelas mão na cabeça, mão na cintura, um pé para frente, o outro para trás. Olha quantas coisas a gente está aprendendo. Verdade. Ó, a gente está sentindo e aprendendo. Gente, várias pessoas estão adorando a nossa live, até algumas pessoas falaram, fiquem mais. Eu acho que a gente poderia fazer uma parte 2, né? O que vocês acham? Pode, porque assim, gente, posso falar uma coisa? Eu não falei nada da minha cola. Vou mostrar para vocês. Olha o tanto de coisa que eu tinha. Então, gente, eu acho que a gente pode marcar uma parte 2 aí, né? Mas, gente, mas foi muito bom, tá? Foi muito esclarecedor. Eu assim, não sabia de muita coisa que você colocou, que você mencionou. Eu acho que até enquanto professora me abriu muita cabeça em relação a enxergar os alunos, né? E enquanto pessoa mesmo, né? No sentido de conhecimento, acho que tem muitas coisas que a gente passa no dia a dia despercebido e a gente acha que é tipo normal acontecer isso. Então, para mim, foi super esclarecedor. Acho que para as pessoas que assistiram também, acho que foi bacana. Acho que as dicas que você deu foram ótimas. Eu acho que o importante dá para a gente fazer muita coisa em casa, né? Dá para botar a mão na massa. Dá para fazer integração sensorial em casa. É possível. Muita gente vai me matar de eu estar falando isso, mas é possível, gente. Vandeia, querem falar alguma coisa? Gente, eu quero agradecer a Tássia, eu sou super suspeita para falar dela, porque ela é uma pessoa muito querida, extremamente profissional, muitíssimo competente, né? E agradecer infinitamente por você estar aqui com a gente, tá? Foi super esclarecedor, o seu jeito de falar, né? Assim, eu tenho certeza que deixou as pessoas assim muito tranquilas, ajudou bastante, né? Você falou de uma forma clara, que todo mundo pudesse entender, até conceitos que podem ser um pouco mais complexos, né? Mas se tornou tudo assim bem tranquilo para quem está ouvindo. Então, super obrigada. Sim, muito obrigada. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso. Da mãe do meu paciente. Olha, você viu? Van, quer falar alguma coisa? Quero. Não, eu quero agradecer a Tassi por ter aceitado o convite, ter, né, vindo fazer a live aqui com a gente. Para mim foi extremamente esclarecedor também, enquanto professora. Assim, me trouxe uma tranquilidade, uma segurança no trabalho, né? Porque às vezes a gente faz meio assim no instinto, né, pedagógico, porque a gente tem muito instinto pedagógico na escola, mas a gente nunca tem muita certeza de algumas coisas, né? E é importante, eu acho que é muito importante o professor não se especializar, mas conhecer minimamente outras áreas para ajudar o aluno na escola também, né? Porque eu acho que o desenvolvimento da criança, ela é o reflexo da parceria entre escola, família e terapias. Com certeza, né? Com certeza, e a escola é tão importante. E a gente quer, assim, o que mais a escola quer pelo menos eu falo por mim, pela Rô, que eu conheço, né, pela Andréia, é a parceria com os profissionais, porque a gente precisa. Eu acho que, né, todo mundo fazendo o seu trabalho em benefício da criança, ela só tem a ganhar. Então, para mim, particularmente, foi muito esclarecedor.
eu acho que para os professores em geral também. Então, eu queria agradecer e com certeza vou marcar a segunda parte, porque eu já estou com várias dúvidas aqui. Achei o máximo as dicas para fazer em casa, assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Assim, a gente não para pensar como é simples, né? Às vezes acha que integração sensorial é uma coisa que só pode ser feita na clínica, numa sala extremamente eu tenho uma ideia. E daí isso desanima. O quê? Fazer uma live da gente fazendo... Ô, Tassi, dá pra gente fazer alguma coisa ao vivo, tipo, bem mão na massa, para construir alguma coisa de dica para fazer em casa? Dá sim. Ó, maker com integração sensorial. Imagina que legal. Vocês topam aí, pessoal, botar a mão na massa e com coisas que dá pra gente fazer em casa. A gente pega os filhos de modelo, né? Isso. Ou construir alguma coisa, né? Vamos pensar para a próxima live aí, gente. Mas, gente, muito obrigado. Meninas, a gente tá longe, né? A gente sente falta de todo mundo que tá pertinho, assim, né? Saudade de vocês, saudade da Wanda, da Deia, da Mari, tá? Se não conheço pessoalmente, mas também já deixa um gostinho aqui de quero mais. E muito, muito obrigada a todo mundo que esteve conosco em mais um dia de live. A gente fica muito #feliz de vocês estarem aqui conosco. E mais uma vez, muito, muito obrigada. De verdade. A gente agradece imensamente. Viu? Obrigadão. Obrigadão. Fiquem em casa o máximo das pessoas que puderem. Você arrasou, Tassi, foi ótimo. E Mari, podem contar comigo, pode me mandar e-mail, eu vou fazer de tudo, às vezes eu vou demorar, tá? Porque eu tô no mesmo processo, filho em casa. A gente sabe, a gente super entende. Mari, você deu um show aí, hein? Arrasou. Deu mesmo, Mari, parabéns. Foi, ó, vamos todo mundo fazer, ó, gente. Vocês precisam me ajudar a ficar melhor na câmera, né? Porque várias coisas que eu quis fazer com a mão, não deu certo. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Beijo.